Salve, salve pessoal, aqui é o Lacili e hoje eu vou falar para vocês o que eu acredito ser um dos melhores guias para poder fazer a quest do cubo e de forma mais rápida possível, tá? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, justamente porque é o tutorial da quest em si, mas eu prometo que você vai concordar comigo e vai ser um ótimo tutorial para você poder seguir numa segunda tela ou no canto de tela em si. Então, basicamente, você vai precisar de alguns acessos. Então, o da Forgotten Knowledge Quest, você vai precisar apenas do acesso ao portal de Energy. Então, você precisa entregar aqueles 5 livros por NPC e precisa de 50 penas de marcha. Tendo isso, você já tem o acesso. Vai precisar também apenas da primeira missão da Liquid Black Quest, que dá acesso aos Deeplings. E você vai precisar do acesso a Bigfoot's Burden, né, que é a Gnome Base, além do nível 2. Então, se você for fazer manualmente, dá um pouco mais de trabalho e demora mais. Só que você também pode comprar nos 18 Minor Tokens, que aí você já consegue esse rank automaticamente. Recomendo, que é muito mais fácil, mas fica um pouco a seu critério, de acordo com o servidor que você joga. Além disso, você vai precisar de alguns itens. Então, você vai precisar de um canivete, ou o famoso Shovel Pick Rope. Você vai precisar de pelo menos 2 Teleports Crystals para poder entrar na Warzone, um Dwarven Ring. Eu recomendo pelo menos 2 Destroy Fields. Pode ser que você nem as utilize, mas pelo menos 2 para você ficar mais tranquilo. Vai precisar de uma Crowbar ou de alguma arma de ataque físico, caso você não tenha o canivete rosa. E vai precisar de 30 Magic Walls. Tendo isso, a gente já pode começar a nossa quest. Então, como que a gente começa? Nós vamos lá para Abdendrel, saindo do barco, vai subir até o norte e descer num buraco que tem aqui um pouco escondido, atrás de uma árvore. Descendo nesse buraco, você vai se encontrar nesta sala. Então, a primeira coisa que você vai fazer é clicar nessa tocha. Clicou na tocha, ele vai abrir a parede que tem ali. E aí você vai pegar esse item dentro do baú que está marcado ali na esquerda. Pegou o item, nós vamos precisar ir em alguns lugares no Tibia para poder utilizá-lo. Então, o primeiro já é bem perto, aqui em Abdendrel mesmo. Então, você vai sair do barco, vai até o templo de Abdendrel, aqui um pouquinho no norte. Chegou nesse templo, utiliza o item. O próximo lugar que nós vamos ir é na Cave do Orestes. Então, vamos lá para Ancramon. De Ancramon, nós vamos subir todo esse caminho até subir naquela escada ali na montanha. Subiu, você continua seguindo e entra dentro da Cave do Orestes. Aqui não tem erro, desce mais um andar. Chegando nesse primeiro andar, vamos assim dizer, da Cave em si, onde tem os vasos, você vai descer até esse pilar. Chegou nesse meio dos pilares, você usa o item novamente. O próximo lugar que vamos, então, é Venore. Lá em Venore são 3 lugares que você precisa utilizar. O primeiro é dentro dessa casa, então você vai até o segundo andar dela, na sacada, é importante você estar exatamente ali, vai usar o item. O próximo é aqui nesse corredor, é importante você estar exatamente nesse espaço também, de forma que você veja o telhado ali daquele conjunto de casas na direita, e aí você vai utilizar o item. E o próximo é aqui no sul, de forma que você também consiga ver o telhado daquelas casas no sul e utilizar o item. Utilizou nesses 3, nós vamos para o próximo lugar, que é dentro da Gnome Base. Então nós vamos seguir sentido ao Warzone 1, 2 e 3. Chegando aqui, nós vamos como se fosse fazer aquela quest de acesso de pontos. Vamos descer o andar novamente e vamos até aqui nesse canto. Chegou nesse canto, utilizamos o item novamente. Então nós vamos até Grey Island, de Grey Island seguimos até o acesso rápido dos Deeplings. Estando aqui dentro, vamos até o norte, subimos a escada. Aqui subimos 2 lances de escadas aqui nesse canto. E vamos até o meio desse corredor para poder utilizar novamente o item. Utilizou em todos esses, nós voltamos lá para Abdendrel. Em Abdendrel nós vamos subir novamente todo aquele caminho, descer no buraco. E aí vamos usar a tocha para poder entrar nessa sala novamente. E aí vamos usar também essa skull para poder abrir a parede e falarmos com o NPC ali no norte. Importante, ele não tem muita conversa. Você vai simplesmente falar essas frases para ele, as palavras. É importante sempre falar o hi, porque ele finaliza a conversa. Então fala hi, palavra, e assim vai.
Falou essas 5, nós vamos lá para Khazad-dûm. Então, podemos sair de Kallen, acredito ser um pouco mais fácil, caso você não saiba 100% o caminho. Senão pode pegar qualquer atalho. E vamos até a última cave de Dwarf. Chegando nela, nós descemos já no primeiro buraco que tem aqui. E aqui nós vamos por esse caminho que é um pouco escondido. Ele é fechado com água, mas é só andar, não tem grande mistério. Chegando ali, você vai precisar abrir uma parede secreta novamente. Então existem 4 esquemas, você vai precisar pisar nesses 4 esquemas nesta ordem. Pisando nessa ordem, ele vai abrir. E aí você vai se encontrar dentro dessa sala. Nessa sala você simplesmente vai dar um use nessa forja que tem aqui no norte. Utilizando ela, nós já vamos para Abdendro novamente. Então vamos subir tudo até o buraco. Chegando nesse NPC, a gente vai dar um use nele e aí você vai pegar um item. Com esse item nós vamos lá para Khazad-dûm. Então, saindo de Tais, para você ter uma noção melhor, nós vamos até essa cave aqui. Importante, pode ser que você venha aqui e essa cave esteja fechada, que ela abre e fecha de tempos em tempos. Caso esteja fechada, não tem dificuldade, é só você esperar. Se você tiver o item do final do Gold Token, da quest do Gold Token, você consegue ver se ela está aberta ou não. Se estiver aberta, você vai precisar fazer um acesso, que é só matar 10 dessas criaturas, e aí você vai conseguir entrar nesse portal. Entrando nesse portal, você vai se localizar exatamente aqui. Então você vai descer nesse primeiro buraco. Vai por baixo, não tem bicho, fique tranquilo, vai andar, subir nessa outra corda, nesse spot de corda e vai descer até aqui no sul. Chegando nesse sul, você vai se encontrar nesse lugar. Você vai precisar de algum item que drope desses bichos no caminho e você vai jogar esse item, qualquer um dos itens, nessa pedra. Jogou nessa pedra, vai abrir um buraco secreto. Descendo nesse buraco, você vai se encontrar nesta sala. Aqui você vai dar um use nessa forja, e aí ao usar ela, você vai receber esse item quebrado, né? Então você vai usar o item que tinha na sua BP nesse item quebrado, e ele vai ficar completo. Tendo esse item completo em mãos, nós já vamos para Krylos. Então lá em Krylos, nós vamos totalmente lá para a direita, até um buraco aqui no norte dessa caveira em si, né? Desses ossos. Descendo nesse buraco, você vai se encontrar nesta sala. Aqui nós vamos até ali no norte. E aqui você vai precisar fazer um puzzle, vamos assim dizer. Então, basicamente, tem os pisos brancos. Você vai ter que pisar neles. Cada vez que você pisa, eles mudam de cor. E aí você vai ter que deixar eles nessa cor. Eu sei que é muito difícil de ver. Você vai precisar ou baixar a resolução do seu Tibia, a iluminação do seu Tibia para o mínimo, para você poder observar eles da melhor forma possível. Ou caso você prefira, igual eu, você pode utilizar o seu minimapa. No minimapa, conforme você pisa, ele muda de cor também. Então é importante que os pisos de cor azul, no minimapa ele aparece verde. Mas é só um detalhe, se você conseguir deixar nessas cores, funciona. Caso seja ruim, eu também deixei essa imagem que vai te ajudar a guiar para deixar nessas cores também. Você vai ser teletransportado, vai um pouquinho para a direita e você vai se encontrar nesta sala. Aqui você vai simplesmente usar esse item nessa forja. Usou nessa forja, perfeito, você já tem um acesso ao cubo. Então, caso você já tenha o cubo pronto ou compre de alguém pelo marketing, você já consegue utilizá-lo, não precisa fazer mais nada. A partir daqui, você vai fazer a construção do cubo, que eu já vou ensinar para vocês. Que aí você pode construir tanto para você utilizar, quanto caso queira vender de forma geral, né? Lembrando que não pode ser anunciado no marketing, precisa ser anunciado pelo advertising. Mas enfim. Então, como que você constrói esse cubo? Vamos lá para Tais, primeiramente. A gente vai subir até o portal de Energy. Entrando no portal de Energy, nós vamos descer até um NPC meio escondido aqui, né? Esse Mysterious Device. Chegando nele, nós vamos falar exatamente essa combinação de letras, né? Que significa Planestrider. Falando essa combinação, nós vamos ser teletransportados para um lugar que, um pouquinho para o sul, vai ter essa dinâmica, vamos assim dizer. Então, essa é a primeira missão que de fato precisam de 2 jogadores. Então, basicamente, um jogador que ir pela esquerda
ele vai precisar chegar até essa alavanca, só que quem vai guiá-lo é o da direita, ele não consegue se mexer, o da esquerda. Então você vai guiando conforme as plataformas sobem e descem até ele chegar na alavanca. Chegou na alavanca, vai puxar e aí vocês vão ser teletransportados para essa sala. Aqui, tome muito cuidado. Se você fizer qualquer movimento errado, a sala explode e os dois morrem. Então, tome muito cuidado. Você primeiro vai fazer um caminho de Magic Wall entre um jogador e o outro e vão se juntar. Tá? Você não pode deixar o olho te ver. Você sempre tem que ficar atrás de uma Magic Wall. Se juntaram, perfeito. Você vai pelo canto da sala até lá em cima, fazendo um caminho de Magic Wall para o olho não te ver. Chegando no último SQM, você já pode ficar tranquilo que ele não te vê. Você não vai descer nenhum SQM. Você vai até essa parede, vai quebrar ela com alguma arma de ataque físico, uma crowbar ou canivete rosa. E aí você vai dar use nessa máquina. Dando use nessa máquina, você vai romper essa ligação com o olho. Rompendo, você já consegue atacar ele. Enquanto não tiver rompido, se você atacar ele, adivinha, você morre também. Então, assim que rompeu, você já pode atacar. Importante, não saia desse esquema. Se você é um Knight, ataque de longe com avalanche, não importa, mas não saia desse esquema. Você, fazendo isso, você vai pegar de loot esse item. Com esse item em mãos, nós vamos lá para Warzone 4. Então nós vamos todo o caminho até o Warzone 4, chegando nos Lava Lurkers, a gente vai tudo para a direita até esses dois pilares. Chegando nesses dois pilares, você vai clicar no da esquerda, no da direita, você vai ser teletransportado para um lugar, né? Que indo para a direita você chega nessa sala. Chegando nessa sala, você vai clicar nesse baú e vai pegar esses óculos. Esses óculos vão te permitir com que você veja alguns fantasmas pelo Tibia. Então você vai ter que ir atrás desses fantasmas agora. O primeiro é simplesmente aqui um pouco para a esquerda. Não tem muita dificuldade, você vai nesse campo aqui, nessa terra, e vai utilizar o óculos. Utilizar é clicar nele, não é equipar. E aí você, clicando, vai aparecer um fantasma. Vai para o próximo lugar, que é lá em Abdendro. Então você vai até lá no norte, desce o buraco novamente e vai usar dentro dessa sala. O próximo lugar é em Khazad-dûm. Então você vai novamente até aquela última cave de Dwarf. Desce aqui e faz todo o acesso novamente, inclusive dos SQMs. Estando dentro da sala, usa o óculos novamente. O próximo lugar é lá em Krylos. Então você vai tudo até aquela caverna, vai usar a shovel aqui, e aí você vai até esse lugar, essa sala novamente. Aqui você não precisa fazer o acesso das cores, basta você dar o use na parede e ela vai se abrir, você vai ser teletransportado para o outro lado. E aí vai usar o óculos novamente. E por último, lá em Oramond. Então esse de Oramond é um pouco mais perigoso, mas é bem fácil, só lembra de trazer o Destroy Field e o Dwarven Ring. Então você vai descer aqui do DP, vai sentido como se fosse fazer os pontos de Oramond. Chegando aqui, você vai tudo lá para o norte, vai descer essa escada. Dessa escada você vai até aqui e aqui tem um bueiro que você desce. O Destroy Field é justamente caso os bichos taquem Poison, enfim, você ainda consiga enxergar esse bueiro e descer por ele. Descendo, você vai chegar nessa sala, só utilizar também o óculos. Perfeito, daqui nós vamos até o Warzone 4 novamente. Vamos até os dois pilares, usamos o pilar primeiro da esquerda e o da direita. E aí nós chegamos até aqui. Ao utilizar essa máquina, vamos abrir esse portal no norte. Abrindo esse portal, aqui nós já vamos precisar de 5 players. Não precisa ser exatamente 5 players, vai depender um pouco do level, todo mundo que vai fazer. Mas tem alguns bosses que você já vai matar, né? Já adianto. Então, você entrando nesse portal, você vai até lá na direita, falar com um NPC essas palavras. Depois você vai nesse próximo NPC aqui na esquerda e fala essas palavras. E aí depois você vai no NPC do sul e vai falar todas as palavras. Falando isso, vai precisar dos 5 players. Você vai até o norte, que ao falar com esses NPCs vai ter aberto um portal aqui no norte. E aí você vai se posicionar para poder, de fato, matar esses 4 bosses. Cada um deles vão vir separados, né? Você vai matar um por vez.
Só que você só tem 10 minutos para matar todos, então é importante correr um pouco. Não é tão difícil, mas é importante você acelerar por conta do tempo. Matando eles, você vai pegar esse cubo do último boss, né? Esse cubo faltando uma peça, vamos assim dizer. Com ele em mãos, agora fica bem fácil. Nós vamos primeiro para Edron, até uma caverna aqui no norte. Entrando dentro dessa caverna, vamos clicar nessa cripta e a gente pega o pedaço que falta. Com esse pedaço, nós vamos até Grey Island, aqui nesse cantinho, descendo nesse buraco. Aqui vai ter um SQM que fica subindo e descendo num canto. É só você pisar nele. Pisando nele, você vai para essa sala. Aqui você vai utilizar todos os 3 itens que você tem, que é o cubo faltando um pedaço, o pedaço e aquela outra peça que a gente ficou fazendo logo no começo nessa máquina. Utilizando, você já vai ter o cubo pronto. A partir daqui, você já tem o cubo pronto e você já tem ele de forma que possa funcionar, que você possa utilizar. Então, toda vez que você clicar, você já consegue utilizar o teletransporte dele, que é disponível a cada 2 horas, né? Ele tem essas 2 horas de cooldown. Perfeito, pessoal. Espero ter ajudado vocês com esse guide. Eu sei que ficou um pouquinho longo e rápido, mas a ideia é ser algo bem simples, bem prático, que você possa ir pausando e fazer todo o acesso. Então, lembra de deixar um like. Aproveita esse cubo para melhorar a hunt de vocês e até a próxima, pessoal!